Estamos de volta aqui na programação especial da TV Aparecida, seguindo o Papa, para a gente poder falar, refletir, homenagear a memória do Papa Francisco, que nos deixou hoje, seu falecimento confirmado pelo Vaticano, exatamente às 7h35, horário de Roma, de madrugada aqui para todos nós no Brasil. E acordamos com essa triste notícia, mas alegres pela convivência com o Papa Francisco e por todo o legado, todo o ensinamento que ele nos deixa. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios convidados especiais também, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, Padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, Dom Orlando. Bom dia, Padre. Nas primeiras palavras, o que devemos sentir nesse momento assim? Como é que devemos vivenciar a passagem do Papa Francisco? De tristeza, de alegria, parece que é um misto de sentimentos, né, Dom Orlando? Bom dia. Sentimentos de gratidão, gente. A gente agradecer, cantar o Magnificat e principalmente o sentimento de colocar em prática o que esse Papa nos ensinou. Isto é fundamental. Um Papa tão aberto à doutrina social da Igreja, que não é muito conhecida. Um Papa fiel ao Concílio Vaticano II. Um Papa totalmente humanitário. Quanto humanismo! Um Papa que foi lá em Lampedusa, no mar, chorar e jogar uma coroa por todos aqueles que morreram como migrantes. Olha, a gente só pode agradecer e também um pedido que o Papa Francisco lá do céu interceda sempre pela humanidade, e nós também, já vou dizendo, vamos rezar pelo novo Papa. Isso é muito importante. E eu aqui gostaria também de dizer, em nome do Papa Francisco, uma gratidão especial. Papa Francisco, o senhor foi muito criticado, mas o senhor soube perdoar, não tinha medo de dialogar, e até gostava, vamos dizer assim, desses embates. Isso mostra muita sabedoria, muita maturidade e o desejo do diálogo que o senhor tanto defendeu. Estes são os grandes sentimentos do momento, para mim. Padre Eduardo Catalfo, bom dia. Um bom dia muito especial para você, bom dia para todos vocês que estão aí em casa. O Dom Orlando, na missa, estava falando hoje desse sentimento bonito de gratidão, de ação de graças. Eu estava lembrando, Dom Orlando, que quando o Papa Paulo VI faleceu, eu tinha ainda 10 anos, eu era criança, e a gente, assim, o coração de criança já sente isso, já significa, já entende o significado do que significa, do sentido da morte de um Papa. É o luto na igreja, mas é também tempo de ação de graças, de gratidão. E eu gostaria de destacar nessa personalidade bonita do Papa Francisco, o grande amor que ele sempre teve por Nossa Senhora. Desde os seus anos de juventude, como jovem jesuíta, o Papa Francisco teve uma ligação com Nossa Senhora sempre muito grande. E no ano de 2013, quando ele era Papa, a primeira viagem internacional que ele fez, depois de visitar ali a cidade de Lampedusa, ali na Itália, ele esteve aqui no Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e esteve aqui em Aparecida no dia 24 de julho de 2013. E todos nós lembramos daquela imagem bonita do Papa Francisco segurando a imagem de Nossa Senhora. Dom Orlando fez referência a esse gesto, a essa imagem na missa de hoje, quase que segurando no colo, como se fosse uma criança, um bebê. É o amor de Nossa Senhora, o amor do Papa Francisco por Nossa Senhora, o amor do Papa pela Igreja do Brasil. Me lembro também, irmão Alain, que durante a pandemia, o Papa Francisco fez questão de ligar para Dom Orlando Brandes, manifestando a solidariedade, o carinho dele pelo nosso povo, pelo povo brasileiro. É a vida da Igreja e assim nós conservamos no coração essa certeza de esperança cristã, de ressurreição e de vida nova. Por favor, fique à vontade. Letícia, irmão Alain, Juninho, para os nossos convidados, Dom Orlando e Padre Eduardo Catalfo. Letícia. E você falava da pandemia, que o Papa Francisco justamente fez uma encíclica pós-pandemia, falando um pouquinho sobre isso. Queria que o senhor falasse também um pouco dessa encíclica, a Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos, que foi justamente depois desse período da pandemia. É interessante que
um Papa começar uma encíclica com essa expressão, somos todos irmãos, significa muito da humildade do Papa Francisco, de reconhecer que a fraternidade está na origem da fé cristã, está na origem da nossa própria vida. E eu diria que nos entender como irmãos significa, de fato, construir aquilo que ele já havia anunciado em outras encíclicas, pensando numa igreja em saída, numa igreja que vai ao socorro dos pobres. E essa é a grande característica do Papa Francisco, o Papa de um pontificado muito bonito, muito forte. O Dom Orlando falava disso na missa, que nós vamos ter muita saudade desse pontificado. Por quê? Por causa do amor do Papa Francisco pelos pobres, pela natureza, pelos migrantes, por aqueles que são perseguidos, por aqueles que sofrem. É um Papa que sempre se empenhou muito na busca pela paz. É um pouco disso que fala a encíclica Fratelli Tutti, sobretudo nessa dinâmica de entender a vida como uma grande fraternidade, como uma grande família de filhos e filhas amados de Deus. E é bonito pensar nesse Fratelli Tutti, todos irmãos. Eu me lembro que na minha profissão perpétua, aqui no santuário, Dom Orlando dizia: ser irmão é o coração do Evangelho. E nós cantamos agora há pouquinho aqui, Dom, que vivendo nessa fraternidade, nessa amizade social, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E o senhor começou a missa hoje dizendo: é o grande peregrino da esperança fez a sua passagem, que marca no Ano Santo e no Jubileu da Esperança. É verdade, irmão, não? O Papa, para ele não foi uma teoria falar do peregrino da esperança. Ele peregrinou por esse mundo todo, especialmente nas periferias do mundo, até em lugares onde o cristianismo é muito fraco, muito, vamos dizer, em proporção às outras religiões. Mas eu gostaria de lembrar que dentro dessa fraternidade, desse coração, e a última encíclica dele foi sobre o coração, essa carta apostólica, essa encíclica Fratelli Tutti, foi feita lá em Abu Dhabi. Começou lá. O encontro dele lá com uma autoridade muçulmana, e então é uma beleza isso, né? Ele dando exemplo de fraternidade, viajando até lá, e o dia 4 de fevereiro é o dia da fraternidade. E ele sempre foi muito fraterno, né? Repito, até com aqueles que discordavam dele, não é? Isso é um testemunho tão bonito. E como também você falava, irmão Alain, como não admirar o Papa Francisco nesse sentido, então, de que o mundo todo seja uma família. Ele fez 2 sínodos sobre a família, e foram sínodos assim, muito fortes, porque ele tentou, não é, trazer muitas orientações, vamos dizer assim, mais misericordiosas. Por exemplo, os que estão em Segunda União, ele fez um capítulo sobre os irmãos e irmãs feridos. E quem é ferido precisa do bálsamo e de Jesus através da igreja. E claro que, dentro dessa linha de peregrino, nós não vamos esquecer que ele, aqui na América Latina, escolheu, na primeira viagem na América Latina, os 3 países mais pobres: Peru, Bolívia e Paraguai, não é? E ali, então, o grande documento, sem teto, sem casa, sem família, sem trabalho, e etc., né? E aí dizia: não nos roubem a esperança, não nos roubem a fraternidade, não nos roubem o amor fraterno. Gente, como não, então, agradecer? Mas não só agradecer. Eu tenho uma obrigação de seguir esses caminhos do Papa Peregrino. A gente colocar em prática, não esquecer, não é? Esse pontificado, né, tão, vamos dizer assim, diferente até dos outros pontificados, que já começou no Padre Catalfo, lá em Buenos Aires. Os pobres dormiam lá na casa dele, andava de ônibus, ia nas periferias, cuidava dos padres, enfim, ele foi sempre peregrino. Me chama a atenção também, do Orlando, eu acompanhei
a visita do Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Eu estava na apresentação do programa quando ele esteve aqui em 24 de julho de 2013, porque ele fez questão de incluir a Aparecida no roteiro, porque já era uma viagem marcada por Bento XVI para a Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco fez questão de estar aqui no santuário como peregrino e como devoto de Nossa Senhora Aparecida. E eu me lembro, a gente fica falando das populações mais vulneráveis, dos mais pobres, dos marginalizados, falava sempre em relação aos detentos que vivem o cárcere, a privação da liberdade, mas a privação principalmente da dignidade humana, que ali não prevalece. A gente sabe muito bem como é que é o cárcere hoje, no Brasil e em outras partes do mundo. Mas ele falava muito dos idosos, o carinho que ele tinha para com os idosos, o respeito que nós devemos ter com os idosos, principalmente por pessoas que viveram anos e anos e têm a sua experiência e não podem ser descartados. O Papa falava muito isso. Dos descartados, né? Então ele tinha esse carinho também com os idosos, né? E é bom a gente agora frisar isso também, porque ele estendia esse amor, essa fraternidade para todos, não excluía ninguém, né? É verdade, porque os idosos foram e são assim, bastante marginalizados. Então ele sentiu essa dor e transformou-a numa pastoral. E no Brasil e no mundo, a pastoral da pessoa idosa cresceu, e mesmo aqui entre nós, as pessoas que trabalham com essa pastoral dão esse testemunho. Depois que o Papa, então, falou tanto dos idosos e deu, vamos dizer, testemunhos tão bonitos, porque ele foi criado pela avó. Né? Exatamente. Então, isso vem de longe, não é verdade? Exatamente. E nessa última carta, ele diz assim, não vamos esquecer das mentirinhas. O que era? Era um tipo de doce que a avó dele fazia, mas ela é muito bonita, mas por dentro era vazio, viu? E então, veja, com essas coisas tão pequenas, ele nos ensinando coisas tão grandes. E, claro, que essa pastoral do idoso, ela é o futuro do Brasil. Sim. E do mundo. Nós estamos envelhecendo. E sabe o que ele fez há um ano atrás? Ele foi lá numa instituição da Itália pedindo, tenhamos mais filhos. Sim. Isso ele colocou também no documento sobre o Ano Santo, né? Um lugar de peregrinação junto aos casais que abram mais o coração para termos mais filhos, porque na Europa isso é uma grande crise. Sim. E nós estamos no mesmo caminho. Então, quero dizer para você, casal, noivo, noiva, que aqui estão nos ouvindo, vamos seguir. Eu sei que as dificuldades de gerar um filho, mas as alegrias são muito maiores. E pensem também no seu futuro. Se vocês tiverem mais filhos, vocês serão bem mais na velhice, serão bem mais acolhidos e terão mais segurança. Esse Papa é profeta, porque Exatamente. É místico. Muito. E que é bonito perceber, né, reitor, quando a gente fala, e nós estamos aqui num especial para o Papa Francisco, do Papa Francisco, é a missão também da TV Aparecida, mas é o nosso programa da família dos devotos. Olha, um Papa que falou com a família, desde as crianças, a gurizada, como dizia Dom Jaime agora há pouco, o Papa dos jovens, o Papa que falou com o vovô, com a vovó, falou, minha fé veio lá da minha avó Rosa, olha o Papa das origens. Agora, Padre Eduardo Catalfo, nós, sem dúvidas, aqui em Aparecida, temos uma gratidão imensa ao Papa, porque quando o nosso querido Dom Orlando fez 75 anos, e assim prevê toda a organização da igreja, né, a aposentadoria então do bispo, que torna-se emérito, o Papa deu de presente para nós que Dom Orlando ia continuar aqui como peregrino nessa Terra Santa. E eu tenho certeza, irmão, que todo mundo aí de casa sabe que você e eu não escondemos a alegria de ter o Dom Orlando aqui conosco. Todos nós, viu, Padre? Mas eu gostaria de lembrar também, irmão, que foi o Papa Francisco que nomeou o Dom Orlando como arcebispo de Aparecida. Eu sempre gosto de dizer que quem escolheu o Dom Orlando para cá foi Nossa Senhora, mas quem nomeou foi o Papa Francisco. Mas eu gostaria de, nessa figura, nessa imagem bonita do pontificado do Papa Francisco, eu gostaria de destacar
um pouco daqueles gestos dele que desde o início do pontificado marcaram muito a vida da Igreja, marcaram positivamente a vida da Igreja. A gente sabe que o Papa é sempre o chefe de Estado, é o chefe do Estado do Vaticano, é um homem público, ele tem que seguir uma série de protocolos, de ritos, mas o Papa Francisco sempre gostou de quebrar os protocolos, nesse sentido de se aproximar das pessoas. Eu acho isso muito bonito, né? E o Papa sempre fez isso com muita naturalidade, né? Saindo daquilo que era o roteiro formal, inclusive saindo do esquema de segurança que o próprio Vaticano tem, sempre nesse sentido de se aproximar das pessoas, nomeando também para o Brasil e para o mundo bispos que repercutissem um pouco dessa nova visão de igreja, de uma igreja próxima dos pobres, uma igreja que tem o cheiro das ovelhas, um pastor que tem o cheiro das ovelhas. O Papa Francisco é alguém que nos estimula, de fato, a fazer com que o Evangelho de Cristo seja um Evangelho positivamente mais radical, mais próximo da liberdade, da justiça, da ecologia, da fé. E Dom Orlando lembrava um pouco das críticas que o Papa recebia sobre isso, mas ainda assim ele continuava sendo um grande profeta, um profeta que sempre defendeu e protegeu a vida. Mas o que mais me chama a atenção, o que sempre me chamou a atenção na vida do Papa Francisco, foi essa simplicidade dele de deixar de lado aquilo que poderia ser um pouco de luxo, de aparência até mais ostensiva, né? E para ser de fato um homem simples, um homem de oração, um homem pobre. E claro, a gente nunca pode esquecer disso, que durante a pandemia o Papa Francisco foi um homem que atraiu a esperança, mais do que tristeza, mais do que luto. O Papa Francisco sempre indicou a esperança de saúde, de recuperação da saúde, de solidariedade com as famílias enlutadas. É o Papa que nos surpreende, né? E eu me lembro bem quando ele foi eleito. E a primeira notícia de um Papa argentino, claro que para a gente que é brasileiro, causa um pouco de estranheza, né? Mas como que esse Papa latino-americano, como que ele conseguiu levar a Igreja para um horizonte de muita esperança, de muita proximidade. A gente se sente família na Igreja por causa do Papa Francisco também. E o Papa Francisco também, assim, a gente sempre falou dos menos favorecidos, mas também que, assim, ele abriu muito a igreja para os diferentes, né? Muitas vezes também a gente recebia todos, né? A igreja sempre estava aberta a todos os diferentes, não só aqueles ao lado dos pobres, mas sem distinção, né? Também a gente destaca isso no Papa Francisco. Quem que poderia responder? Eu vou emendar uma outra pergunta. Pois não, Dom Orlando. Gostei que o Padre Cattafo lembrou dos pequenos gestos. Na quinta-feira Santo Lava Pés era sempre nas prisões. E tinha esses gestos assim pequenos, mas que falam muito para a gente, né? Os pequenos gestos. Mas ele tinha também os grandes gestos. Por exemplo, economia de Francisco, que coragem! A partir do pobrezinho de Assis, na verdade, essa economia, não aquela que mata, mas uma economia mais humanizada. Então, são os grandes gestos muito corajosos. E eu fiquei muito emocionado quando eu vi agora, domingo, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance, foi lá visitar o Papa, e o Papa o recebeu. Mas o Papa tinha criticado muito, muito a ele e a realidade norte-americana, por esse jeito com que tratavam, vamos dizer, os migrantes, não é? Então, eu achei tão bonito isso, né? E isso é próprio dele, acolher pessoas que mentalmente e afetivamente a gente discorda, mas isso é a sinodalidade. É o diálogo, né? O Papa Francisco pregava muito isso. Quer dizer, a sinodalidade, eu dialogo, aceito também quem pensa diferente de mim, não é? Exatamente. E claro que nesses grandes gestos, aquele pacto mundial pela educação, gente, então a gente é cativado por esses pequenos gestos que falam muito, mas esses grandes gestos corajosos também.
que marcou também, né, padre? Depois eu gostaria de uma palavra de Dom Orlando, foi a preocupação do Papa Francisco com a nossa casa comum, né? O meio ambiente. Ele sempre estava antenado com tudo que estava acontecendo, principalmente dos frequentes alertas que a ONU está fazendo em relação ao aquecimento global e as consequências das mudanças climáticas para o nosso futuro, para as futuras gerações. O que vai ser de todos nós se não parar, se não cessar esse aquecimento do planeta, né? E ele sempre muito preocupado. Deus nos presenteou com essa beleza que é a natureza, com esse meio ambiente, e estamos destruindo esse mesmo meio ambiente, né? E o Papa Francisco sempre ali, incisivo, falando, precisamos parar, precisamos recuperar o lugar em que vivemos, a nossa casa comum. O Papa Francisco escolheu esse nome intencionalmente. Francisco nos remete ao pobre de Assis, quando a gente nem falava de ecologia, não falava de preservação da natureza, e que se colocou, São Francisco de Assis se colocou como alguém que interage com a natureza, com o mundo criado, com a obra da criação, como um grande irmão. E neste ano nós comemoramos os 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, que é de fato uma oração de louvor a Deus pelo mundo, pela natureza, pelo ser humano. E eu sempre digo isso, que a obra da criação, ela está intimamente ligada com a obra da encarnação. Por isso que a teologia moderna vai dizer que Deus cria o mundo porque Ele próprio, em pessoa, é capaz de encarnar-se. Ao criar o mundo, o ser humano, e São Paulo lembra muito disso na carta aos Colossenses, no hino cristológico da carta de Colossenses, que Deus cria o mundo e o ser humano por meio de Cristo, nele e por ele. Deus cria o mundo e o ser humano porque ele próprio, em pessoa, é capaz de encarnar-se. E o Papa Francisco traz esse tema da ecologia não como uma pauta, como se fosse uma pauta jornalística, não como quem traz um assunto que tem incidência no mundo de hoje, mas como um assunto que nos leva a nos inserir no mundo como obra da criação. Na origem do mundo, o livro do Gênesis mostra isso muito claro. O livro do Gênesis mostra que na origem do mundo e na criação do ser humano está a força e a graça de Deus. E nós participamos disso, participamos dessa beleza do mundo criado. Mas eu gostaria, se você me permite, Eduardo, de lembrar um pouco, de trazer à memória do encontro que o padre Domingos Sávio e eu tivemos com o Papa Francisco, um encontro muito rápido lá em Roma, por ocasião do Encontro Internacional de Reitores de Santuário. E quando o Papa chegou pertinho do padre Domingos Sávio, de mim, eu falei para o Papa, nós somos redentoristas, nós somos brasileiros e trabalhamos ali no Santuário de Nossa Senhora. O Papa parou um pouquinho, olhou, deu um sorriso e falou assim, lá vocês têm muita gente, lá vocês têm muitos fiéis que visitam. Né? E exatamente esse comentário o Dom Orlando estava fazendo comigo quando nós estávamos vindo aqui para o estúdio. Hoje a cidade está bonita, está cheia de gente, e Dom Orlando falou isso, que bonito, como que Nossa Senhora Aparecida atrai aqui para a nossa cidade, para o nosso santuário, tantas pessoas, especialmente as pessoas mais pobres. O Papa Francisco é o Papa dos pobres, é o Papa que está no coração de Deus, tenho certeza disso. Dom Orlando. Sobre a ecologia, é tão bonito um sínodo sobre a Amazônia. E o nosso santuário tem o baldaquino com os biomas do Brasil, não é? A querida Amazônia. Mas não só, vamos dizer assim, a natureza, como ele amou os indígenas, como ele se identificou com os indígenas, como escreveu sobre os indígenas. Então, realmente isso está muito no coração do Papa. E a encíclica, então, Laudato Si, ele diz assim, o mar virou um lixo, a terra virou um lixo. Ainda é tempo de mudar. Olha a esperança. Ainda é hora de mudar, porque se não mudarmos, pereceremos. Não só a natureza, aí a ecologia integral. A natureza, e pela natureza estraga tudo na vida, vamos dizer assim, com enchentes e com secas e com esses, vamos dizer, tornados por aí. E o que está acontecendo? Os preços foram lá em cima, não é? Então, esse cuidado com a ecologia integral é um cuidado, sim,
com a nossa casa comum, mas quem mora na casa comum. A vida humana, a pessoa humana e as culturas também. E por isso aí, essa abertura dele para os indígenas que moram na Amazônia, não é verdade? E essa encíclica também, Laudato Si, ela diz assim, olha, só vamos mudar se a gente tiver um outro estilo de vida, se a gente mudar a mentalidade e se a gente tiver uma conversão ecológica. E se a gente, para uma conversão ecológica, peça perdão dos pecados contra a ecologia. Aí ele citou um patriarca, né, muito amigo dele, que falou desses pecados, então, contra a natureza. E o recente texto base da campanha da fraternidade, ele nos diz assim, então, sim, vamos nos converter, vamos também agradecer, como o Padre Catalfo já falou, o dom da criação, mas vamos ter uma educação. Por isso, na nossa diocese, a campanha da fraternidade está começando com as crianças, e está dando certo, porque as crianças acolhem mais, não é, Padre Eduardo? E nós com mais idade, ou, de repente, muitos países por aí, estão fazendo exatamente o contrário, o que o Papa tanto pediu. Não é? E dentro dessa visão, então, ecológica, além dessa conversão, dessa espiritualidade e dessa educação ecológica, ele pede muito uma espiritualidade ecológica. Vai longe, né? Vai longe. Olha que beleza. É a compreensão de que estamos inseridos nesse meio ambiente. Destruindo o meio ambiente, também seremos destruídos, a vida humana. E os indígenas nos dão lições a cada dia de como cuidar tão bem da natureza e, infelizmente, não aprendemos. O Papa Francisco alertou para isso, né? Vamos prestar atenção mais nos indígenas, como eles cuidam bem da nossa casa comum, né, Lê? Exatamente. Dom Orlando, Padre Eduardo Catalfo, a gente vai fazer uma breve pausa, mas queria que os senhores continuassem aqui. Daqui a pouco a gente volta com esse programa em homenagem, então, ao Papa Francisco, Seguindo o Papa. Estamos de volta com Seguindo o Papa, nossa homenagem aqui da TV Aparecida ao Papa Francisco, que se foi, então, essa madrugada, né? Essa manhã de Roma e madrugada aqui do Brasil. Olha só, uma notícia do Vatican News, agora há pouco, que a trasladação do corpo do Santo Padre poderá, então, seguirá para a Basílica Vaticano na quarta-feira, dia 23, mas isso ainda está para confirmar, mas essa primeira informação, então, que o corpo dele vai lá para receber todas as homenagens aos fiéis que querem também se despedir aí do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E agora a gente está aqui recebendo outros missionários redentoristas, o Padre Guilherme e também o Diácono Pablo, que vão conversar um pouco com a gente também sobre o Papa Francisco, né, que nos deixou. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que vocês estão aqui conosco e vamos falar com jovens, né? O Papa que falou tanto com a juventude, o Papa que pensou também aqui no Brasil e se animou muito quando a gente viveu esse ano vocacional também na igreja. O Papa que falou do ano da vida consagrada e falou para nós, olha, onde estão os consagrados tem que ter alegria, não pode ter religioso, religiosa com cara feia, cara de vinagre, de cemitério. Disse desse jeitinho o Papa, olha só, porque a gente quer ser essa igreja da atração. E para ter uma igreja da atração, Dom Orlando, nós podemos falar desse aspecto da sinodalidade, e o Papa disse, é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Sem dúvida nenhuma. Esse sínodo começou em 2021, só acabou agora em 2024. E este sínodo não é só para a igreja, é para o mundo inteiro. O que é mesmo sinodalidade? É a harmonia com os sons diferentes. É esta grande graça de a gente diminuir o nosso eu e projetar o tu e o nós. Então, há uma espiritualidade assim, muito forte desta sinodalidade, porque também significa a gente dialogar com quem pensa diferente de nós, não ficarmos na polarização, não estarmos sendo
escravos do ódio, mas a sinodalidade é como que uma continuidade da Fratelli Tutti, todos irmãos, mas esse grande desejo da sinodalidade também se refere muito ao clero. E eu peço muito isso, a sinodalidade dos presbitérios, a sinodalidade entre nós padres, que tanto precisamos de viver mais em unidade, e, claro, nós bispos também precisamos desta conversão à sinodalidade. E quando o Papa fala de sinodalidade, ele está falando de uma rede de comunicação, que até no próprio universo a gente aprende isso, né? Uma rede de comunicação e, claro, é preciso, tão bonito isso, né, irmão? É a conversão ao relacionamento, a conversão à nossa comunicação. Isso serve para os casais, serve para as crianças, serve para todos nós, serve para o cardinalato, não é? Nos convertermos à comunicação. E aí a gente iria longe, não é? Nessa encíclica que realmente deve ser o futuro, então, da Igreja e da humanidade. E ainda bem que o Papa Francisco já deixou umas orientações dizendo, olha, isso continua, né? Até chegar na nossa vivência toda. E qual é o legado do Papa Francisco que comunica para vocês? Padre Guilherme, Diácono Pablo? Olha, irmão, eu tenho quase como uma experiência pessoal. Em 2013, por ocasião da Jornada da Juventude, estava lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, e aquelas palavras do Santo Padre dirigidas a todos aqueles jovens, mais de 1 milhão de pessoas, ide sem medo para servir. Para mim, pessoalmente, como que um toque especial da graça de Deus, através do Santo Padre e o Papa, porque foi também um impulso vocacional. No ano seguinte, 2014, foi o ano da minha entrada no seminário. Então, claro, já estava todo inclinado à vida religiosa naquele momento, mas essa palavra do Santo Padre, ide sem medo para servir, foi, sem dúvida, como que uma voz de Deus mesmo que me impulsionou, que me fez ter coragem de dar esse passo e de entrar no seminário. Foi o Papa durante toda a nossa formação, também a ordenação diaconal, presbiteral, e é o legado que fica no coração, deste empenho sempre do Santo Padre na missão, de incentivar a todos, jovens, crianças, adultos, idosos, de que a igreja é e deve ser sempre uma igreja missionária. Para mim, pessoalmente, posso dizer que a minha vocação recebeu essa força nesse momento, nas palavras do Santo Padre, naquela missa na praia de Copacabana, quando ele a todos os jovens disse, ide sem medo para servir. Eu, como que pessoalmente, falei, bom, com esse incentivo eu vou. Então, no ano seguinte, fui para o seminário, com a graça de Deus, hoje sou sacerdote. Que testemunho vocacional bonito, viu, Padre Guilherme? Está vendo só? Que isso possa ecoar no coração de cada jovem, que você não tenha medo de responder esse chamado que Deus faz, como fez um dia para o Guilherme, usa das pessoas, dos meios, faz para você também, né? E para você também, Pablo. Sem dúvida. E o Papa Francisco acompanhou também toda a minha caminhada vocacional. Eu entrei para o seminário no ano de 2013. Eu entrei no finalzinho, no comecinho de fevereiro, e ele foi eleito no mês seguinte, no mês de março. E os seus ensinamentos, o seu exemplo acompanhou também toda a minha caminhada. E eu pude ter a alegria de julho de 2013, participar da missa com o Papa Francisco aqui no santuário. Eu lembro que eu entrei nessa missa e no finalzinho eu pude tocar no ombro do Santo Padre, naquela confusão ali. Então, é algo que eu guardo para mim, E eu tenho para mim que o grande legado que o Papa Francisco deixa é que a grandeza da Igreja está em ir ao encontro das fraquezas da humanidade, Um Papa que demonstrou durante todo o seu pontificado a alegria, O Papa Francisco sempre com um sorriso largo no rosto, e eu confesso que agora me incomodava um pouco, vê-lo, convalescente, um pouco sério, E eu imaginava tantos momentos, aquela alegria que era contagiante, e nos seus documentos ele deixava sempre claro a alegria, A alegria do Evangelho, a alegria de ser chamado à santidade. Exatamente. Então, ele pôde não só expressar isso nos escritos, mas também na sua vida.
E eu guardo comigo uma frase do Papa Francisco que eu gosto sempre de repetir, que ele disse no comecinho do seu pontificado, que é um pensamento que ilumina a minha vida de cristão. Deus nunca cansa de nos perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão. A acomodação é nossa, a iniciativa de perdoar sempre é de Deus. Então, descansa em paz, Papa Francisco, e obrigado por ter sido um grande dom para a nossa igreja. Um grande dom para a nossa igreja, amém. E ele que agora sempre dizendo também, né? Deus que perdoa tudo e sempre. Por isso também o ano da misericórdia, não é? Para a gente fazer essa experiência da alegria da misericórdia de Deus. A gente quer agradecer muito, né, Letícia? Com certeza. E que um Papa que se mostrou sempre na fragilidade, mas questão de estar presente, né, de estar mostrando que assim como qualquer pessoa, ele também é frágil nessa doença dele, que diferente de outros papas, ele sempre fez questão de que os médicos, né, falassem, né, de como é que estava o estado de saúde dele, nos mínimos detalhes, sempre fazendo questão de comunicar a todos, né? Sempre muito consciente, né? Isso é bonito de ver, né, Dom Orlando? Eu achei esse aspecto do humanismo dele, mesmo com as dificuldades, o senhor lembrava, provado, crucificado, sofrendo e oferecendo tudo isso, né? Dizendo, olha, eu estou rezando, preocupado lá com toda a questão da paz ainda no mundo. E amou até o fim. Amou até o fim. E sempre quando se falava por aí que ele talvez iria renunciar. Sabe o que ele disse uma vez? Jesus não renunciou à cruz. Ele olhava para Jesus que não desceu da cruz. Então veja para onde vai essa espiritualidade. Depois, ele tem uns discursos muito bonitos sobre o despedir-se, nos ajudando muito. E eu, como estou aí já numa área de despedida, não é? Então, isso é tão importante, a gente saber despedir-se de tudo, e essa última despedida, que foi a dele agora. Mas como você, querido Pablo, você falou sobre a fragilidade, o Papa Francisco diz assim, a fragilidade é um lugar teológico. Lugar teológico quer dizer, eu encontro Deus na minha fragilidade. E segundo, a fragilidade é um magistério. A gente aprende muito com a nossa fragilidade. Então, a nossa fragilidade, ela é um jeito de Deus também transformar essa fragilidade em, vamos dizer, missão, em perdão, que a nossa fragilidade, ela, vamos dizer, não é estranha para Deus, não é estranha. Ela é, talvez, até um dom, né, que nos faz mais humildes, e que nos faz, então, não desanimar e já viver a própria ressurreição dentro da própria fragilidade. A TV Aparecida, nesse dia, é com a igreja, é com o mundo, é como meio de comunicação, com uma emissora católica, que nós estamos fazendo aqui uma memória agradecida do pontificado, 12 anos de pontificado do nosso amado Papa Francisco, que o senhor dizia também, Dom Orlando, hoje na homilia, teve como tema, como lema do seu ministério, a misericórdia de Deus que me elegeu, que me quis. E essa misericórdia que ele testemunhou tão bem para todos nós. Ao longo de todo o dia, aqui na TV Aparecida, daqui a pouquinho, os ponteiros apontam para o infinito, nós vamos ter a Santa Missa direto do Santuário Nacional de Aparecida ao vivo, nessa alegria da Páscoa do Senhor, da Páscoa definitiva do Papa, mas depois, a partir da 13h, nós voltamos ao vivo com a cobertura completa. Nós queremos agradecer e pedir uma bênção muito especial a Dom Orlando, que de forma tão bonita já está nos incentivando. Vamos rezar pela igreja, pelo novo Papa, pelo futuro, né, Dom? Obrigado, Papa Francisco, por este ano santo. Obrigado porque o Senhor canonizou São João XXIII, São João Paulo II, Paulo VI, nos chamando então à santidade. Muito obrigado, Papa Francisco, por amar tanto o nosso santuário de Aparecida. E a todos nós, a todos vocês que nos veem e ouvem, muito obrigado pela audiência, mas eu quero eu mesmo viver os ensinamentos do Papa Francisco. E aí, aquilo que eu disse na missa, né, irmão?
teremos saudade deste pontificado. Sem dúvida. Muitas saudades deste pontificado. Que ele interceda por nós lá do céu, pela igreja, por esse caminho missionário, esse caminho sinodal, esse caminho de evangelização, essa igreja, como ele disse, sinodal, missionária, misericordiosa e acolhedora. Que assim seja. Exatamente. Gostaria de agradecer, Padre Guilherme, pela presença, mensagem também a quem nos acompanha. Muito obrigado. Para mim, o legado do Papa Francisco vai continuar sendo uma luz, uma inspiração. Como diz o Apocalipse, aqueles que descansam no Senhor, as suas obras o acompanham. E certamente o Papa, o seu legado, a sua obra na Igreja permanece viva, permanece presente no nosso coração, e a responsabilidade de nós levarmos adiante tudo que aprendemos e vivemos com a graça de Deus no pontificado do Santo Padre. Obrigada, Diácono Pablo. Por nada, e de fato o Papa Francisco continua sendo para nós um grande farol a nos iluminar na nossa caminhada de cristãos.